Bom, gente, novamente, boa tarde. Agora sim, com os problemas técnicos aí solucionados. Prazer gigantesco estar aqui com vocês novamente. Como a Fernanda falou, eu sou um dos professores da pós, junto com um time aí mega competente, galera que, além de ensinar, trabalha na área. Então, isso faz uma diferença na hora da gente conversar com vocês. E hoje a nossa conversa é sobre aqueles ergogênicos nutricionais, os famosos suplementos, né, que a gente utiliza para minimizar a acidose no exercício. Então, hoje, graças a Deus, eu vou conseguir passar esse conteúdo para vocês sem as interrupções, tá certo? E como a Fernanda falou, fiquem à vontade de tirar print, de fotografar, não me importo, tá? Se quiserem aí também anotar as dúvidas ou jogar direto no chat para depois a gente conversar um pouquinho, fiquem à vontade, tá certo? O de praxe, né, é só a questão mesmo de não ter conflito de interesse com ninguém, não sou patrocinado por nenhuma empresa, nenhuma indústria, tá? Realmente, meu único conflito de interesse, assim como de todo mundo que está aqui, né, é ser apaixonado por essas três coisinhas maravilhosas aí: nutrição, esporte e ciência, tá certo? Então, como a gente tinha conversado, todas as vezes que a gente fala sobre a necessidade de consumir alimentos, necessidade de produzir energia, a gente sempre fala, eu tenho que consumir tantas mil quilocalorias para manter o balanço energético, ou para aumentar, ou para reduzir. A gente nunca lembra a real necessidade do porquê que a gente tem que fazer esse balanço energético, tá? O porquê que eu tenho que produzir energia. A energia, ela é necessária para várias coisas, mas especialmente para o exercício, e o exercício é nada mais que uma atividade controlada em intensidade, em duração, em movimento, tá? Relembrando aqueles conceitos da diferença de atividade física para exercício físico. Atividade é tudo aquilo que a gente faz que tem a contração muscular e que, né, demande gasto de energia. Respirar é uma atividade, tudo que a gente está fazendo para sobreviver, na verdade, é uma atividade. Agora, se a gente orienta essa atividade, né, se a gente tem a duração, o movimento, a gente controla tudo não, né, quase tudo que esteja ao redor, a gente está falando de exercício. E a gente vai entender um pouquinho da necessidade dessa produção de energia para o meu músculo. Então, é um vídeo bem curtinho, bem bacana para a gente entender o que acontece aí. Você usa músculos todos os dias para fazer suas atividades. Essa mulher está usando músculos para respirar, circular o sangue e mover suas mãos para fazer anotações. Seu tecido muscular cardíaco e liso são involuntários. Você não controla suas ações voluntariamente. Músculos esqueléticos trabalham sob controle voluntário. Músculos esqueléticos são compostos por feixes de fibras musculares. Fibras musculares são células longas e cilíndricas, contendo vários núcleos. Os músculos se contraem ou relaxam quando recebem sinais do sistema nervoso. Uma junção neuromuscular é o local da troca de sinais. Esse é o local onde o bulbo sináptico de um axônio terminal se conecta à fibra muscular. Fibras musculares são compostas de muitas miofibrilas. Uma miofibrila contém unidades contráteis chamadas sarcômeros. Sarcômeros correm adjacentes um ao outro ao longo de toda a miofibrila. Cada sarcômero consiste de filamentos de proteínas finas e grossas que dá aos músculos esqueléticos sua aparência estriada. O músculo contrai quando esses filamentos deslizam uns sobre os outros. Os filamentos grossos são formados pela proteína miosina, os quais são ancorados no centro do sarcômero, chamado de linha M. Os filamentos finos são formados pela proteína actina, os quais são ancorados às linhas Z nas extremidades do sarcômero. Como os filamentos de actina
actina são ancoradas na linha Z, o sarcômero encurta em ambos os lados quando os filamentos de actina deslizam sobre os filamentos de miosina. Embora a ação entre os filamentos seja descrito como deslizamento, os filamentos de miosina realmente puxam a actina em todo o seu comprimento. As pontes cruzadas dos filamentos de miosina se ligam aos filamentos de actina e exercem força neles para movê-los. Essa ação é conhecida como o mecanismo dos filamentos deslizantes da contração muscular. Neste modelo, os sarcômeros encurtam sem que haja alterações no comprimento dos filamentos finos ou grossos. A contração começa quando um ATP ligado à miosina é hidrolisado a ADP e fosfato inorgânico. Isso faz com que a cabeça da miosina se estenda e possa se ligar a um sítio de ligação da actina, formando uma ponte cruzada. Uma ação conhecida como força motriz é ativada, permitindo que a miosina puxe o filamento de actina em direção à linha M, encurtando o sarcômero. O ADP e fosfato inorgânico são liberados durante a força motriz. A miosina permanece ligada à actina até que uma nova molécula de ATP se ligue, liberando a miosina para ou entrar em um novo ciclo de ligação e mais contração muscular, ou permanecendo não ligada, permitindo ao músculo relaxar. A contração muscular é controlada pelas ações do cálcio. Os filamentos finos de actina são associados com proteínas regulatórias chamadas de troponina e tropomiosina. Quando o músculo está relaxado, a tropomiosina bloqueia os sítios de ligação para as pontes cruzadas na actina. Quando os níveis de íon cálcio são altos o suficiente e o ATP está presente, os íons cálcio se ligam na troponina, que desloca a tropomiosina, expondo os sítios de ligação à miosina na proteína actina. Isso permite à miosina se ligar ao sítio de ligação da actina, formando uma ponte cruzada. Os íons cálcio são estocados no retículo sarcoplasmático e são liberados em resposta a sinais do sistema nervoso para uma contração. As moléculas de neurotransmissor são liberadas por um neurônio e se ligam a receptores e despolarizam a membrana da fibra muscular. O impulso elétrico viaja para dentro da fibra pelos túbulos T e liberam o cálcio estocado. Os íons cálcio fluem para as miofibrilas, onde acionam a contração muscular. À medida que a actina e miosina deslizam umas sobre as outras, o sarcômero todo encurta, aproximando a linha Z com a linha M. Como os sarcômeros nas miofibrilas contraem, a fibra muscular inteira irá encurtar. Quando a fibra muscular contrai como um todo, o músculo produz força o suficiente para mover o corpo, permitindo que você faça suas anotações. Bom, a gente viu a necessidade aí da produção do ATP, tá? A gente sabe que para o músculo funcionar, tem pelo menos dois quesitos principais aí, né? Além do impulso óbvio, além da questão do sistema nervoso central controlar esse movimento, nós precisamos de cálcio e precisamos da produção constante do ATP. Só tem um probleminha nessa história, e aí que todo mundo começa a se perguntar a necessidade real da gente consumir, da gente produzir, tá? Nós não estocamos ATP. O ATP é uma molécula muito pesada para fazer estoque. Nós conseguimos armazenar, e muito, uma coisinha chamada ADP. O ADP, a gente armazena com qualidade e quantidade suficiente. Agora, o ATP, né, a adenosina trifosfato, ou trifosfato de adenosina, como queiram, a gente não consegue armazenar. Um atleta de alto rendimento, aquele atleta muito treinado, para vocês terem uma ideia, ele consegue armazenar ATP suficiente para, no máximo, 5 segundos, tá, de exercício. A partir daí, o organismo tem que se virar para dar conta dessa produção. E essa produção, ela vai depender da intensidade do exercício e da duração do exercício, tá? Quando eu estou falando em atividades longas, com intensidade muito menor, eu tenho uma via, que é a via que a gente conhece como via aeróbia, ou aeróbica, ou sistema aeróbio, como queiram. As três denominações, elas são aceitas. Ela dá conta de fazer essa produção de energia.
Inclusive, nesse momento, né, que agora nós estamos aqui sentados, gastando pouca energia, o meu organismo, ele tende a poupar o carboidrato, ele tende a poupar o glicogênio, quando eu preciso realmente de produzir energia de uma demanda mais rápida. Então, quando eu estou numa atividade com pouca intensidade, essa via é a que dá conta da produção de quase todo o ATP que eu preciso. É uma via muito energética, só lembrando que uma molécula de carboidrato, né, ou uma molécula de glicose, porque essa glicose pode ser produzida em outras formas e não sendo apenas consumida, lembrando aí da nossa gliconeogênese, lembrando da questão da lipólise, que pode entrar na parte lá do ciclo de Krebs, eu consigo produzir pelo menos 32 ATPs. Agora, quando eu preciso de uma produção rápida de energia, tá? Aquela produção em que nem o oxigênio vai participar, eu tenho duas vias que são nessas vias que nós iremos nos ater. Nós temos as vias anaeróbias, tanto a anaeróbia alática, que não utiliza o lactato como substrato energético, e nós temos a minha via anaeróbia lática, que utiliza o lactato para a produção de energia. Essas duas vias é que são muito demandadas num exercício de alta intensidade. A gente vai explicar um pouquinho, a gente vai relembrar pouco a pouco isso aí, coisas que vocês já sabem, tá? Vocês já viram isso, inclusive. Para vocês terem uma ideia, no sistema fosfato ou ATP-CP, como queiram, um atleta, um velocista, por exemplo, ele consegue produzir energia para no máximo 10 segundos de exercício. Tá? Já no meu sistema ácido lático glicose, também conhecido como anaeróbio lático, você consegue fazer a produção por esse sistema de no máximo 2 minutos. Tá certo? Já na minha respiração aeróbia, no meu sistema aeróbio, é ilimitado. Isso aí vai depender da capacidade que esse atleta tem de ter um condicionamento e aguentar o esforço e quanto é que ele tem de reserva, seja reserva de gordura ou até mesmo a capacidade de utilizar a proteína como substrato energético. Lembrando que a proteína como substrato energético, ela não é bem-vinda nem mesmo para uma pessoa não atleta, o que dirá um atleta, tá certo? Aqui vai de muito, muito tempo para a produção, já que é uma produção muito limitada. Tanto é que quando a gente está lá na academia e a gente escuta o professor de educação física falar, ó, descansa 30 segundos, descansa 1 minuto, enfim, é justamente para a gente conseguir recuperar esse sistema e continuar a produção de energia pelo meu sistema anaeróbio, tá certo? Então, toda vez que a gente for pensar, vamos lembrar desse limiar, tá? Eu vou passar com vocês hoje exclusivamente do limiar anaeróbio, tá certo? O limiar anaeróbio, a gente geralmente está trabalhando nesses limites entre as zonas, tá? Na limite da zona 2 para a zona 3. O que são zonas? Zonas, se a gente for pensar dentro da nutrição, é o que a gente aprende como fator atividade. Geralmente, a gente aprende aquele fator leve, a gente aprende o fator moderado e a gente aprende o fator intenso, tá? Isso é basicamente a zona de exercício, ou limiar de exercício. Limiar 1 ou zona 1, limiar 2 ou zona 2, limiar 3 ou zona 3. Ah, Elton, como é que eu consigo fazer a verificação dessa zona, desse limiar? Tem várias formas, tá? Aqui tem quase todas essas formas de fazer a verificação desse limiar. A gente está mostrando aqui a do lactato, mas a mais simples que tem é aquela continha que a gente aprende de frequência cardíaca máxima, que é a 220 menos a idade, tá?
Vamos supor que a gente tem aí uma pessoa de 20 anos que quer saber a frequência cardíaca máxima dela no esforço. A gente pega 220 menos 20, a frequência cardíaca máxima dela no exercício seria de 200 batimentos por minuto. Se ela treina até 59% dessa frequência cardíaca máxima, tá? Ela está treinando na zona 1 ou no limiar 1. Se ela treina entre 60% a 79% dessa frequência, ela está treinando na zona 2 ou no limiar 2. E se ela treina de 80% a 89%, ela está treinando no limiar 3 ou na zona 3. E se ela treina com mais de 90%, tá? É o que a gente conhece como HIIT, tá? High Intensity Intermittent Training. São aquelas pessoas que estão treinando em atividades muito intensas. Então, quando vocês receberem lá no consultório de vocês uma pessoa que vira e fala que faz o HIIT em jejum, tá? Desconfie de duas coisas. Ou essa pessoa não está fazendo HIIT, ou essa pessoa, tá? Tem que ser estudada pela NASA, porque ela não é um ser humano, tá certo? É óbvio, né, que existe algumas situações que você pode ter umas pessoas fora da curva, você pode ter algumas pessoas e que realmente conseguem fazer algum tipo de treinamento num limiar um pouco acima do que é esperado. Agora, todas as vezes que a gente está falando com relação à alta intensidade, tem uma coisinha que vocês vão ter que levar para o coração de vocês para o resto da vida. Essa coisinha chama-se carboidrato. Lembra do Chapolin, tá? Ó, carboidrato, ok? Quanto maior a intensidade do exercício, maior será a participação do carboidrato como substrato energético. Tá certo? Isso aqui é a primeira condição que a gente tem que pensar em exercícios intensos. Beleza? E aí, esse limiar anaeróbio é o ponto em que o lactato começa a aumentar de forma exponencial na corrente sanguínea, justamente na tentativa de produzir energia e você continuar o exercício, tá? Quanto maior a intensidade, maior vai ser a concentração do lactato na corrente sanguínea. Então, por isso que o teste de lactato, tá, é um exame sensacional para mensurar risco de fadiga. Mas a fadiga, ela não se dá pelo lactato, muito menos pelo ácido lático, tá? Algumas pessoas costumam falar assim, o aumento do ácido lático causa fadiga. Não necessariamente, tá? A gente vai mostrar qual que é a real providência, assim falando, do organismo para que você continue utilizando isso ao seu favor. Se você não tivesse produção de lactato, você não iria continuar fazendo exercício, nem mesmo às vezes você ia conseguir terminar uma série. O organismo, na grande sabedoria de quem nos criou, independente da religião de qualquer pessoa aí, nós temos, tá, que levar em consideração sempre a minha capacidade de fazer essa transformação do lactato em energia, tá certo? Como é que a gente faz esse teste de lactato? Aqui está um exemplo, tá? Aquela pessoa que está fazendo um exercício, você começa a mensurar o lactato sanguíneo e você está aqui, ó, a 8 km por hora, essa pessoa está com lactato a 2, a 9 ela está a 3, a 10 ela está a 3,5, a 11 ela está a 4, ou seja, esse lactato ele está aumentando aqui
e de 0,5 a 1, no máximo, tá? Só que olha o que acontece. De repente, tá? Você entra no 11 km por hora, do 4, ele vai para 6. Ele já não está mais de 0,5 a 1. Ele já deu um pulo exponencial de 2. Opa! Se ele aumentou, tá? A produção do lactato de 1 para 2, se ele dobrou, eu estou saindo do meu limiar 1. Então, essa pessoa aqui que treina a 11 km por hora, até aqui ele está treinando em uma atividade aeróbica, tá? Essa pessoa aqui, ela teoricamente pode ficar o tempo que ela quiser aí. Ela pode até cansar, mas não vai ser pela questão da produção de energia, porque ela vai dar conta, tá? Ela só está ali mesmo pela questão de resistência, tá bom? Agora, a partir daqui, ele já está no meu limiar 2. E observem aqui, do 17 para o 18 quilômetros, o que acontece? Ele tem mais um salto, de 8 ele vai para 11. Eu tenho mais uma quebra aqui. Tá, continuava aumentando de 1 em 1 e, de repente, ele deu mais um salto exponencial. Então, aqui eu já tenho a pessoa treinando no limiar 3. Se ela está treinando aqui, ela está treinando em atividade intensa. Se ela está treinando de 11 a 17, ela está treinando em atividade moderada. E aqui, para ela, essa atividade está sendo leve. Tá? Isso, para nutrição, quer dizer alguma coisa? Bastante. Tá? Por quê? Porque quando aquela pessoa chegar para você e falar assim, não, eu faço 2 horas por dia de academia, eu saio de lá pingando, né? Eu treino muito intenso, você vai falar, cara, treina 2 horas muito intenso? Você sabe que isso não é possível. Um atleta de alto rendimento, ele não consegue ficar treinando 2 horas direto. Tá? Então, a gente tem que pensar nisso aqui, porque isso aqui é fundamental para as nossas prescrições, tanto do valor energético total, que a gente conhece como VET, e também pela prescrição de pré e pós-treino. Tá? Se essa pessoa está fazendo esse treino aqui, gente, pelo amor de Deus, eu não estou defendendo o jejum, não estou falando que jejum é bom, é ruim, tá? O assunto aqui não é esse. Mas essa pessoa, se ela não comeu nada e quer treinar, ela vai conseguir treinar, ela não vai sentir mal-estar, tá? Porque o corpo consegue fazer a produção de energia. Já no limiar 2 e no limiar 3, a conversa é outra, tá? Aqui você tem que ter o carboidrato com maior participação. E se você está em jejum, você até consegue iniciar o treinamento, porque você tem uma coisa chamada glicogênio. Mas manter o treinamento já é outra conversa. Certo? Então, só para resumir nossa conversa até agora, tá? Eu tenho essas situações aí, tá? Quando eu estou falando de ATP-CP, eu tenho o sistema não dependente de oxigênio, tá? Tanto ATP-CP quanto anaeróbio lático, eles têm como fonte de energia a fosfocreatina, olha aqui, ó, outro maravilhoso ergogênico, ele não é tamponamento, ele é postergante de fadiga, tá? E aqui eu tenho glicogênio, por isso que a gente fala tanto em carboidrato. A quantidade é muito limitada, porém a velocidade é muito alta. Já no anaeróbio lático, a minha quantidade é limitada e a velocidade é alta. Agora, olha o aeróbio que a gente falou. Olha a dependência do oxigênio aqui. Eu preciso ter oxigênio. Olha o que eu posso utilizar como fonte de energia. Macronutriente, lipídio, proteína, carboidrato. Se isso aqui não tiver na circulação, tá? Eu tenho reserva disso na forma de triglicerídeos. Eu tenho reserva disso na forma de músculo. Eu consigo manter o meu exercício, a minha
Deveria. Vai depender do quê? Da minha disposição em continuar o exercício. Óbvio, tem outros limitantes. Tem as câimbras, tem hidratação, tem um monte de outros fatores. Mas não é pela questão da produção de energia. Por quê? Porque a quantidade é limitada. Só que olha a velocidade, tá? Se eu estou falando em atividade intensa, eu preciso da produção muito rápida de ATP, olha aqui quem é que vai dar conta, tá? São aqueles dois ali, ó, o ATP-CP e o anaeróbio lático. Então, por isso que em alta intensidade, a gente não vai pensar nisso aqui. Tá certo? E se eu estou falando em sistema anaeróbio lático, resumidamente, é isso que vai acontecer. Tá certo? Eu não tenho a produção de acetil coenzima A. Lembra disso que a gente aprende lá na bioquímica? Ah, o piruvato é transformado em acetilcoenzima A ou lactato. Está aqui. Se não tem oxigênio, não tem acetilcoenzima A. Se não tem acetilcoenzima A, não tem, tá? Isso aqui entrando para a minha mitocôndria, indo para ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons e produzindo os meus 32 ATPs. A minha via vai ser aqui, olha, tá? Ok? Vai ser no ácido lático, tá? Eu não tenho oxigênio, eu vou produzir ácido lático. E só lembrando, por que eu produzo ácido lático? Nessa fase aqui, olha, da transformação de glicose em piruvato, que eu produzo 2 ATPs, tá? Na verdade, eu produzo 4, mas eu gasto 2, eu fico com saldo de 2. Tem uma fasezinha lá na transformação de 1,3 de fosfoglicerado, tá? Para 3. Opa, deixa eu só apagar aqui, gente. Aumentar essa letra aqui que está muito pequenininha, tá? 1,3 de fosfoglicerado para 3 fosfoglicerado, tá? Eu tenho a participação desse cofator aqui, ó, NADH, tá? Graças a esse cofator que eu consigo pegar o hidrogênio que foi liberado para desassociação de um 3 de fosfoglicerado em 3 fosfoglicerado para produzir o NADH. Em uma via normal, com a participação de oxigênio, o que isso aqui vai acontecer? Isso aqui vai lá na minha cadeia transportadora de elétrons, tá? Isso eu vou mostrar lá na frente para vocês, e ele vai refazer e vai transformar novamente em NAD, tá? Como eu não tenho oxigênio, esse ácido lático aqui que vai fazer essa função. Ele vai pegar o NADH e regenerar em NAD para continuar a via. Então, esse ácido lático que recebe o hidrogênio aqui, olha, ele vira um lactato. Tá? Isso aqui é ácido. Isso aqui não é ácido. Isso é básico. Tá? Por isso que ele consegue ir para a corrente sanguínea. Por isso que eu consigo manter a minha via. Tá certo? Só isso, não tem mistério. É isso aqui, ó. Lá na cadeia transportadora de elétrons, eu vou regenerar o meu NAD e o meu FAD, tá? Para isso continuar produzindo. A via ela vai continuar graças ao NAD sendo regenerado. Mas olha quem que está aqui participando para a regeneração. É o oxigênio. Eu não tenho oxigênio na jogada, tá? Então, o NAD não vem para a cadeia transportadora de elétrons. Ele vai continuar sendo regenerado lá no meu citosol. Ele não entra na mitocôndria. O FAD ele nem é produzido, tá? Eu não tenho ácido lático ou piruvato sendo transformado em acetilcoenzima A. Eu não estou preocupado em FAD. FAD só é produzido no meu ciclo de Krebs. Tá
certo? Eu estou preocupado com isso aqui, ó. Eu quero continuar produzindo pelo menos 2 ATPs para esse ATP chegar lá no meu músculo e continuar fazendo com que a actina e miosina sejam, tá, feitas a questão de contração e relaxamento muscular. Para isso que eu quero essa produção aqui. Agora, para produzir esses 2 ATPs, olha quem tem que estar aqui, ó, glicose, tá? Então, se eu consumir carboidrato no meu pré-treino, a glicose está chegando, ela está produzindo, pelo menos chegando no piruvato, o piruvato, na ausência do oxigênio, está produzindo um ácido lático e eu estou continuando produzindo 2 ATPs, sem problema nenhum, tá? Isso aqui continua e eu continuo fazendo meu exercício. Agora, existe uma questão, tá, em que eu começo a produzir muito mais ácido lático do que o meu corpo dá conta de transformar esse ácido lático em lactato, tá? O meu corpo começa a tentar fermentar, ou seja, fazer uma produção mais acelerada de energia da glicose em ácido lático, na tentativa de auxiliar na produção energética. E aí, o que vai começar a acontecer dentro do meu músculo? Vai começar a acumular uma coisinha chamada hidrogênio. Tá? É isso aqui que é o meu sinal de alerta. Tá? Por quê? É isso aqui que vai causar uma coisa que a gente conhece como acidose. O excesso de hidrogênio dentro do meu músculo é o que vai causar a fadiga. Não é o excesso de ácido lático. O ácido lático, ele é produzido na tentativa de continuidade do exercício. Tá? Esse ácido lático que vai ser, tá? Vai receber aqui o hidrogênio mais, né, um sódio aí, no caso, algum outro cátion, é que vai ser transformado em lactato. E esse lactato vai ter uma função muito importante, tá? O que vai acontecer? O lactato, graças ao cotransporte, tá? Ele vai para a minha corrente sanguínea. Olha aqui o que vai acontecer, ó. Sódio, hidrogênio, isso tudo aqui está acontecendo graças ao cotransporte. Mas o meu maior tesouro nesse momento é isso aqui, é o lactato. Porque o lactato, ele vai fazer uma coisinha que vocês aprenderam lá na bioquímica, chamado de ciclo de Cori. Tá? Esse lactato vai ser produzido como energia. O meu corpo vai utilizar isso ao meu favor. Como é que ele vai fazer? Simples, tá? Olha que lindo. Esse lactato que foi para a minha corrente sanguínea, ele vai direto para o meu fígado, tá? E lá no meu fígado, olha o que vai acontecer. Ele vai ser transformado em piruvato. Vai ser o inverso do que foi feito lá no meu músculo. Se no meu músculo eu produzir lactato, agora eu vou regenerar isso aí, tá certo? Eu vou fazer o quê? O processo inverso. Isso aqui, a gente aprendeu também lá nos períodos iniciais, uma coisinha chamada de gliconeogênese. Olha aqui o que acontece. Lactato é convertido a piruvato, piruvato é convertido a glicose volta para o meu músculo para quê? Produzir mais ATP. Se eu estou num processo alimentado, se o meu músculo não está ativo, tá?
olha o que vai acontecer. Vai produzir glicogênio e vai fazer reserva. É isso aqui que acontece quando o professor vira para você e fala assim, olha, amanhã você vai treinar braço, ombro e costas, já que você treinou hoje perna, abdômen e peito. Então, aquele lactato que você produziu lá no teu músculo do braço, que você treinou hoje, olha o que vai acontecer com ele, tá? E vai ser produzido na forma de glicogênio. Ah, Elton, mas por que eu consigo produzir energia, então, quando eu não comi nada, eu consigo pelo menos iniciar? Graças a Deus, nós temos uma coisinha chamada glicogênio. Aquele glicogênio muscular que a gente reserva lá, ó, ele é convertido a glicose. A glicose vai me produzir pelo menos 2 ATPs, e esses ATPs vão fazer com que eu tenha as contrações musculares de actina e miosina. Então, por que é importante a gente pensar no carboidrato como substrato energético? Se eu comi antes do meu treino e o meu carboidrato está chegando aqui no meu músculo, eu não vou precisar usar glicogênio. Olha o que eu vou estar fazendo. Estou produzindo glicose, tá? Aqui, ó. Produzindo não, desculpa, utilizando, tá? Olha o que a glicose está fazendo. Ela está produzindo piruvato, lactato. Eu continuo fazendo esse ciclo, tá? E quanto mais carboidrato estiver chegando aqui, ou seja, quanto mais eu tiver uma concentração de glicose na corrente sanguínea alta para produzir energia para o exercício, mais tempo eu continuo realizando esse exercício. E aí, qual é que vai ser o limitante? É a quantidade de carboidrato? Não. Aí o limitante vai ser a partir do momento que você começa a realmente não dar conta de dar a homeostase para o teu músculo. Ou seja, você começa a aumentar a quantidade de hidrogênio dentro do seu músculo, você começa a reduzir o pH intramuscular, e o músculo ele não gosta de trabalhar em pH ácido. Tudo bem? Essa é a segunda coisinha que a gente vai levar para o coração hoje. A partir do momento que a gente reduz o pH intramuscular, a gente está piorando o funcionamento do músculo. O músculo não gosta de trabalhar em pH ácido. Tá? O músculo gosta de trabalhar pelo menos em pH neutro, mas de preferência ele gosta de trabalhar em pH básico. Beleza? Então, gente, olha que lindo que a gente falou até agora, tá? Se eu estou aumentando a quantidade de lactato, esse lactato lá na corrente sanguínea, ele vai para o meu fígado, ciclo de Cori, esse lactato é transformado novamente em glicose, e essa glicose volta para o meu músculo para a produção de energia. Isso aqui é aquele atleta que está utilizando o sistema anaeróbio lático. Tá certo? Isso aqui, ele consegue produzir 2 minutos, 3 minutos, dependendo do atleta, tá? Isso aí vai depender muito do condicionamento, e quanto melhor o condicionamento físico, maior é a capacidade de utilizar esse lactato como substrato energético. E aí, quando ele descansa, né, daquela atividade intensa que ele está fazendo ali, que ele para os 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, enfim, dependendo do que o professor, o treinador está pedindo para ele, ao invés, né, dele continuar fazendo essa respiração, dá um tempinho, né, daquele piruvato um pouquinho ali, entrar o oxigênio na via, tá? Produzir um pouquinho lá de acetilcolina A. Então, ele consegue produzir um pouco de energia também pela via glicolítica. Mas a maior produção de energia dele é
justamente pelo sistema anaeróbio, tá? Então, se a pessoa está treinando em alta intensidade, gente, lembrem-se disso, tá bom? Novamente, ó, nossa primeira coisinha que a gente falou lá, ó, e a segunda coisa que nós conversamos para ficar, né, uma questão bem definida mesmo, é que o músculo, ó, ele não gosta, vou colocar um coraçãozinho partido aqui, perdão, o nutricionista querer desenhar ainda mais em PowerPoint é difícil, né, de pH ácido, tá? Se a gente está falando em alta intensidade, é isso aqui que a gente está pensando a todo momento. Tudo bem? Então, fica isso aí, gente. Deem esse print aí para mim, por favor. Isso aí é toda a condição que a gente vai falar de nutrição esportiva, tá? Isso aí é o que a gente tem que ter em mente realmente. Quanto maior a intensidade, maior a participação de carboidrato, o lipídio ele torna-se mais expressivo quando eu prolongo essa atividade e essa atividade se mantém em intensidade francamente aeróbia, ou seja, ó, aeróbia, oxigênio, é aquela pessoa que está correndo, que está caminhando, está conseguindo falar normal, tá? Aquela pessoa que vai na academia e fica assim na esteira, né? E aí, Insta Friends, tudo bem? Estou aqui mais um dia no meu AEJ, tudo bem, essa pessoa vai conseguir fazer exercício sem problema nenhum. Se está tendo aqui, ó, oxigênio, tá? Ela está fazendo produção de energia sem problema nenhum. Agora, manda essa pessoa fazer a EJ em intensidade alta. Ela pode fazer, mas o rendimento, gente, não vai ser legal. E se ela tentar aumentar esse rendimento aí, vai acontecer uma coisinha que vocês conhecem como teto preto, pane, PT, chamem como quiser. A gente conhece mais como o quê? Como desmaio, tá? E o que é o desmaio? É um restart do sistema nervoso central, tá? Sistema nervoso central, ele utiliza 2 substratos apenas como energia. Ele utiliza glicose e ele utiliza outra coisinha, tá? Que ficou muito famosa aí, inclusive em alguns tipos de dieta, tá? Que são corpos cetônicos, ok? Só que para isso aqui ser produzido, demanda tempo. Tá? Se o meu sistema nervoso quer glicose e você está dando alta intensidade sem glicose, daqui a pouquinho dá BO. E se você aumenta a duração desse exercício sem fazer uma reposição adequada dos nutrientes, aí você vai pegar uma coisinha chamada proteína. O que você vai fazer? Você vai pegar um aminoácido. Esse aminoácido vai doar um radical nitrogenado para o piruvato. O piruvato, que nada mais é do que um ácido, tá? É um ácido pirúvico, é um alfa-cetoácido, ele vai ser transformado em alanina. E essa alanina vai lá para o meu fígado, vai ser transformado em piruvato, e esse piruvato vai ser transformado em glicose, para essa glicose voltar para o meu músculo e produzir 2 ATPs. Tá? Só que para que isso aqui aconteça, para que o músculo continue produzindo energia, são 2 ATPs produzidos, porém, mais ou menos 5 ATPs gastos pelo meu fígado. Por quê? Porque eu tenho que transformar o piruvato em glicose, tá? E eu tenho que transformar o alfa-cetoácido, que se transformou em aminoácido, ao receber, tá, do piruvato aquele radical nitrogenado, ele tem que liberar na forma de amônia, e essa amônia ir para o ciclo da amônia para ser transformado em ureia. Tá? Isso aqui é muito custoso para o meu organismo. Você vai emagrecer? Vai emagrecer pra caramba. Vai emagrecer de saúde? Nunca. Tá? Isso aqui é o que vocês conhecem como
catabolismo. Não confundam, tá? Balanço energético negativo com catabolismo. Isso aqui, tá? É uma situação clínica que a gente associa, inclusive, a comorbidades. Isso aqui pode ser uma situação metabólica proposital para emagrecimento, por exemplo. Só que em nenhum balanço energético, a nossa intenção vai ser utilizar a proteína como substrato energético. Tá certo? Então tá. Vamos lá. A gente está treinando em alta intensidade, a gente está se esforçando o músculo, a gente está constantemente produzindo, tá, excesso de hidrogênio lá no meu músculo e eu, às vezes, não estou recuperando bem. Por quê? Eu não tenho um tempo adequado de descanso, a competição está chegando, tá? Existe uma coisinha que, às vezes, a gente conhece como overtraining, tá? E aí nós precisamos dar um jeito de tentar auxiliar o meu corpo a recuperar isso aí, a acelerar essa recuperação. Ou seja, eu quero transformar um meio que está ficando mais ácido para um pH básico, para que esse músculo funcione de maneira adequada. Como é que eu vou fazer isso, Elton? Vamos lá, vamos entender como é que eu vou fazer isso, tá? Toda vez que eu estou falando daquela produção rápida, tá? Esse lactato, ele pode e vai auxiliar essa produção. Só que quando você tem uma pessoa com lactato constantemente aumentado, tá? Algumas pessoas utilizam, inclusive, outra enzima, que é a creatina quinase. A creatina quinase, para o esporte, tá? A gente fala isso, inclusive, gente, na aula da parte lá da interpretação de exames bioquímicos aplicada ao esporte. A creatina quinase, ela é uma enzima utilizada em quaisquer músculos, independente se é esquelético, se é para produção de energia. O lactato, ele já é mais específico, tá? Porque ele vai mais pelo esforço de músculo esquelético, tá? A creatina quinase é aquela enzima que vai lá no meu músculo, tá? Vai pegar a molécula de creatina fosfato, tá? Ó, e vai fazer a lise de creatina, energia e fosfato livre. Creatina, energia e fosfato livre dentro do meu músculo dando sopa, olha o que eu tenho em sobra no meu corpo. ADP. Essa energia aqui, ó, vai se ligar a molécula de ADP. Esse fosfato livre vai se ligar a essa ponte energética, formando ATP. Aqui, ó. Eu produzi um ATP. E a creatina? Aqui, ó. Ela se junta com água, formando creatinina. Tá aqui. Já o lactato, ele é específico para a produção quando o músculo ele realmente é muito exigido, tá? Então, o lactato aumentado na minha corrente sanguínea está dizendo que, ó, você está produzindo muito lactato porque o teu músculo está forçando muito, tá? Você ou não está se alimentando de forma adequada ou você está utilizando muito músculo. O músculo está produzindo muito lactato, por quê? Porque tem muito hidrogênio sendo produzido lá dentro. Só tem lactato porque isso aqui foi produzido, tá? Foi produzido, se juntou no ácido lático e foi para a corrente sanguínea na forma de lactato. Se eu consigo dosar isso aqui alto, tá? Isso aqui é um sinal de alerta. Ou seja,
o teu atleta está prestes a fadigar. Como é que a gente recupera isso? Ou ele vai descansar, ou a gente vai auxiliar o músculo para remover esse excesso aqui, ó. Tá? Se eu estou removendo excesso, o ácido lático que eu estou produzindo, ele vai dar conta, tá? Isso aqui vai ser normal, ó. Ciclo de Cori. Isso eu faço normalmente. O problema todo é quando isso aqui está, ó, constantemente aumentado, tá? Então, quando eu tenho o meu meio sendo acidificado, tá? Além de diminuir algumas funções, a alta concentração do hidrogênio, ela também reduz a ação da fosfofructinase. A gente aprendeu lá na bioquímica, tá? Pelo amor de Deus, gente, não é para decorar isso não, tá? Que ela é uma enzima muito importante para quê? Para essa ação aqui, olha, da transformação da frutose 6-fosfato para frutose 6-fosfato, tá? É ela que faz essa conversão. E se você tem a redução da ação da fosfofructinase, você não tem a transformação da frutose 6-fosfato e frutose 6-fosfato. E se a gente lembra bem da via glicolítica, o que que acontece? Ó, da glicose para glicose 6-fosfato é irreversível. Aqui ela já tem uma reversão e aqui ela é irreversível. Ó, eu não tenho essa via sendo continuada. Então, eu reduzo a capacidade de produção de energia pela glicose. Tá certo? O músculo não gosta de pH ácido, tá? Na verdade, célula nenhuma vai gostar de pH ácido se você for pensar nessa produção de energia pela glicose. Se você tem um meio acidificado, olha o que vai acontecer. Você reduz a ação da fosfofructinase. Certo? Então, quanto mais você vai aumentando a intensidade ou até mesmo a duração, olha o que vai acontecendo com o pH muscular. Ó, ele vai caindo. Olha aqui, ó. Tá? Você tem a redução gradual do pH, tá? Quanto mais intenso, quanto mais duro esse exercício, aqui você já tem, olha, um pH comprometido entre mais ou menos 1,5 a 11 minutos de duração do exercício. Então, você consegue, de verdade, reduzir a capacidade funcional do teu músculo graças à redução desse pH intramuscular. E se você tenta aumentar a intensidade, por que quando a gente aumenta a intensidade, tá, a gente sente mais? Lembra da gente mesmo, a gente fica às vezes um tempo sem treinar, ou quando a gente vai trocar a série, ou até mesmo quando a gente troca o estímulo do exercício. No outro dia, às vezes, a gente não consegue nem esticar o braço, né? De tão duro que está aquilo ali. Aquela rigidez que está ali, nada mais é do que um acúmulo de quê? Tanto do hidrogênio quanto do ácido lático. Para quê? Para a tentativa de reduzir isso aqui em lactato. Tá? Então, depois de um dia de um estresse muscular muito grande, esse lactato vai estar aumentado na corrente sanguínea justamente para isso, para você tentar reduzir a concentração de hidrogênio dentro do músculo. Se eu consigo reduzir isso,
eu estou conseguindo fazer normalmente a função muscular depois, tá bom? E aí nós temos duas substâncias maravilhosas para isso, tá? A primeira é a beta-alanina, tá? Beta-alanina, ela é tida como um aminoácido que aumenta a concentração da carnosina, tá? Carnosina, a gente encontra ela num produto que a gente consome com uma frequência até que muito alta, tá? A carne. Daqui vem o nome carnosina. Elton, mas por que a necessidade de suplementar, sendo que a gente consome bastante? Porque lá no meu estômago, tá? Existe uma enzima chamada carnosinase que faz isso aqui com a minha molécula de carnosina, tá? Ela simplesmente degrada a carnosina de forma livre. Então, você não consegue ter uma absorção satisfatória de carnosina graças a uma barreira natural que a gente tem lá no estômago. Quando a gente associa a beta-alanina à suplementação, a carnosina, na verdade, tá? Ela não vai ser destruída, porque a beta-alanina, ela vai ser transformada, tá? Em carnosina mais histidina. Então, você consegue fazer com que a carnosina seja absorvida sem ser degradada e ela, sim, vai fazer o aumento na concentração sanguínea, tá? A partir da suplementação de beta-alanina. Com o alimento, a gente não consegue isso. A gente só consegue isso graças à suplementação com a beta-alanina. Tá? E aí, a gente tem essa substância agindo normalmente. Aqui, ó, a beta-carnosina, a carnosina da alimentação, ela não chega, tá? Suplementada, ela vai chegar, tá? Ela chega, ok? E ela vai ser convertida em carnosina e histidina, tá certo? Já a carnosina dentro da minha musculatura é que vai ter a função ergogênica, tá? É a carnosina chegando no meu músculo esquelético que eu vou ter o benefício do sistema tamponamento. Eu preciso do aumento da carnosina sérica, tá? Eu preciso dessa carnosina sendo aumentada para que ela consiga ir para a minha musculatura esquelética e aí eu ter a função ergogênica dela. Se eu não tiver essa carnosina aumentada na corrente sanguínea, não vai acontecer o sistema tamponamento. Então, não adianta a suplementação dentro, tá, de uma dieta rica em carne. A gente precisa, de fato, de suplementação da beta-alanina. Tá? Beta-alanina, eu vou ter a dissociação, eu vou ter o aumento da carnosina, e aí sim eu tenho os efeitos esperados, tanto no músculo esquelético quanto lá no meu cérebro. Certo? E aí o que vai acontecer? A carnosina aumentada dentro do meu músculo esquelético, tá? Ela vai simplesmente trabalhar na regulação do pH, tá? Ela melhorando a regulação do pH, o que vai acontecer? Ela vai retardar a falha muscular, porque você vai aumentar o pH. Você aumentando o pH, você aumenta a sensibilidade ao cálcio, tá? Lembrando, cálcio, ó, lembra disso?
cálcio chegando. Olha aqui que legal, ó. A gente viu isso lá no vídeo, tá? E se eu tenho uma melhora disso aqui, e eu tenho um aumento do meu pH, por quê? Porque a carnosina, tá? A grosso modo, está fazendo isso aqui, ó. Aquele hidrogênio que está lá, o que, que vai acontecer? A carnosina vai dar conta de que lá aquele hidrogênio. Se você tem um aumento do pH, você aumenta a sensibilidade ao cálcio, você aumenta a sua capacidade anaeróbica. Por quê? Porque aquele ácido lático vai começar a produzir mais lactato e esse lactato vai começar a produzir energia pelo ciclo de Cori. Tá? Você não vai, tá, no que a gente chama na gíria popular aí do exercício, de ter a falha muscular, tá? Que são coisas diferentes, mas geralmente a gente costuma usar esse termo. Você vai retardar a fadiga ou fatiga, como queiram, tá? No português, o mais correto seria fatiga, beleza? E a gente consegue melhorar realmente a execução dos exercícios de alta intensidade. Elton, por que de alta intensidade? Porque ela vai funcionar para fibra de alta intensidade. Não adianta você querer colocar fibra de contração lenta, que isso aqui não é para fibra de contração lenta, tá? O aumento da carnosina, ela tem que ser na fibra de contração rápida. É aquela fibra que a gente utiliza para o exercício de alta intensidade, tá? Qual exercício? Qualquer exercício de alta intensidade. Qualquer exercício que utilize fibra de contração rápida. Qualquer exercício, tá, que demande a produção aumentada de energia pelos meus sistemas anaeróbicos. Tá certo? Então, beta-alanina super funciona, ela é super bem vista, tá? Ela só tem alguns probleminhas, tá? O primeiro probleminha dela é o valor. O valor dela, tá? É um pouquinho fora da curva do que a gente está acostumado com relação ao que comumente utilizamos como suplementação aqui no Brasil. Segunda, ela ainda está proibida a comercialização na forma de suplemento, tá? A suplementação por farmácias está autorizada, certo? Só que ainda existem algumas regulamentações próprias para a suplementação, para a manipulação da carnosina, ok? Então, ao manipular, tem que se ter um pouco de cuidado com relação a isso, principalmente a quantidade. E terceiro, tá? Vamos falar de umas coisinhas chamadas de efeitos colaterais. A gente vai conversar daqui a pouquinho ali na frente. Ok? Então, pessoal, o que que acontece? Todas as vezes que a gente for falar, tá, do efeito placebo, tá? É aquela substância que a gente utiliza que não serve para absolutamente nada, tá? Mas a pessoa acredita que está funcionando. Qualquer produto que a pessoa utilizar vai ajudar na conversão. Agora, se você está falando de um produto que realmente funciona, de um produto que tem comprovação científica, tá? Inclusive por todos os artigos que utilizaram, tá? A questão dela comprovando, ela tem um efeito muito bom, ela tem nível de evidência da classe A, ou seja, evidência científica altíssima. Por quê? Porque ela realmente melhora, tá, a performance em exercícios de alta intensidade por não contribuir
com a falha muscular. Muito pelo contrário, o que ela vai fazer? Ela vai estabilizar os níveis de pH. Ela vai deixar o pH muscular de uma forma adequada, tá certo? Para que a pessoa consiga continuar realizando o exercício. Tá? A carnosina, ela age, ó, intramuscular. Tá certo? Ela precisa entrar no músculo esquelético para fazer a redução do pH intramuscular. Tá? Então, carnosina, tá? Intramuscular. E da onde vem essa carnosina? Beta-alanina. Elton, como a gente utiliza a beta-alanina? Tá? Existe hoje um consenso, eu coloquei aqui uma publicação de 2016, tá? Que é uma publicação bem completinha, tá? Que a gente gosta muito de utilizar na questão das suplementações, tá? E vocês geralmente vão ver essas mesmas dosagens. Vocês podem ver variando no máximo a 6,2 ou 6,4 gramas, tá? Mas geralmente as doses recomendadas de 3 a 6 gramas, ok? Em ação de 4 a 10 semanas, ou seja, a beta-alanina, ela precisa de uma suplementação crônica, tá? Entre 4 a 10 semanas. Tá certo? E aí, lá no começo da discussão da beta-alanina, sugeria-se a ingestão da beta-alanina com refeições, tá? Ou com suplementações que continham carboidrato e proteína, tá? Isso estava muito associado ao aumento da concentração de insulina, porque acreditava-se que quanto maior a concentração de insulina na corrente sanguínea, melhor seria a absorção da beta-alanina, tá? E qual que é o maior efeito colateral da beta-alanina? A partir do momento que a gente tem um aumento da concentração da carnosina na corrente sanguínea, você provoca um efeito chamado parestesia, que é aquela coceira que dá no corpo, tá? Algumas pessoas sentem muito, outras pessoas sentem menos, e tem pessoas que nem sentem, tá? Isso vai depender muito de quem está utilizando. A maioria que utilizou doses altas, tá, de beta-alanina, sentem e relata, tá, a questão da parestesia. E aí, o que foi descoberto também? Se você fracionar as doses ao longo do dia, você reduz esse aumento na concentração de carnosina e você reduz esse efeito colateral. Ou seja, se a pessoa vai utilizar 3 gramas ao dia, ao invés de você dar uma única dose, você fraciona em 3 doses de 1 grama ao dia. Tá? E assim sucessivamente. Tem um melhor momento para ingestão? Pré, pós? Não, independe. Tá? Por quê? Se você quer aumentar a concentração, depende do horário. Você não quer um momento específico. Ah, Elton, vai usar a dose submáxima, que é 6. Vai usar 6? Beleza. Faz isso aqui, ó. 2,
2, tá? Você fraciona a dose ao longo do dia. E após 10 semanas, tá? Recomenda-se aquele período de washout, ou seja, você fica um tempo sem utilizar, tá? Esse tempo não está muito bem consolidado. Algumas pessoas sugerem esse tempo mínimo de 4 semanas sem utilização, certo? Mas novidades vieram à tona nos últimos tempos, tá? Eu trago aqui para vocês 2 publicações muito recentes, falando primeiro sobre a questão da insulina e também sobre a questão do washout. Lá em 2014, começaram, tá? A equipe da, se eu não me engano, da Inglaterra, de Stegman, acho que é o pessoal da Inglaterra, que eles começaram a falar de uma dose de manutenção de beta-alanina, ou seja, ao invés de você ficar fazendo somente aquelas doses, né, de aumento da concentração de 3 a 6 gramas, você poderia fazer uma dose de manutenção de aproximadamente 1,2 gramas por dia, independente do tempo, tá? Mas não tinha nenhum estudo que realmente comprovasse se essa dose de manutenção, tá? Após a interrupção ou não, ok, da suplementação, seria bom para a manutenção desse efeito ergogênico, tá? Zandoná, colaboradores, a galera aqui de São Paulo, a partir nesse ano, publicação fresquinha, mostraram que essa suplementação de 1,2 gramas por dia foi capaz de manter a potência média do esforço em indivíduos treinados, tá? Ou seja, essa manutenção de 1,2 gramas por dia de uso contínuo, tá? Conseguiu promover melhor potência relativa ao exercício. E eles comprovaram que realmente já tinha sido observado que suplementação com 6,0 gramas por dia de beta-alanina durante pelo menos 4 semanas reduziu a concentração de lactato sanguíneo, tá? Porém, após 6 semanas da interrupção da suplementação da beta-alanina, essa concentração de lactato aumentava, tá? No período pós-suplementação. Ou seja, depois que você parava de utilizar a beta-alanina, além de você voltar a aumentar o lactato, você ainda aumentava o que você já tinha de produção alta, tá? Ou seja, mais um indício do que a dose de manutenção pode e deve ser considerada como um importante colaborador para evitar a questão da fadiga. Só tem um grande probleminha, tá? Precisa levar em consideração que algumas pessoas, elas são muito suscetíveis aos efeitos colaterais da beta-alanina. Ou seja, tem pessoas que realmente sentem muito a questão da parestesia. E aí, como é que vai ficar se essa pessoa realmente sente esses efeitos colaterais com mínimas dosagens de beta-alanina ao dia? Então, gente, o problema todo, tá, vai ser com relação a essa questão mesmo de quem é muito suscetível às ações do efeito colateral da beta-alanina, mais especificamente da carnosina mesmo. Se essa pessoa tem um efeito, né, muito exacerbado, não vai ser, né, esse tipo de suplementação para essa pessoa. Nós vamos ter que pensar, de fato, em outra estratégia para ajudar essa pessoa
com relação a postergar esses efeitos aí. E só lembrando, tá, gente? Não adianta você querer suplementar a beta-alanina ou qualquer outra substância e você não controlar, tá, somente os outros fatores. Do que adianta você ficar suplementando, mas você não consegue promover um descanso muscular para aquela pessoa? O músculo, ele vai reclamar. Você pode colaborar com a ação? Você pode colaborar. Claro, a beta-alanina, a alimentação, tá? Eles são fundamentais. Agora, o repouso, você treinar de forma adequada, você respeitar o teu corpo, também é fundamental para a questão da realização dessa homeostase aí. Tá? Senão você vai simplesmente, daqui a pouco, estourar o teu atleta. O que a gente fala de estourar o teu atleta na gíria? Você vai lesionar o teu atleta. Tá? E pensem com carinho se vocês querem isso, principalmente se vocês estiverem falando em alto rendimento. Principalmente se você estiver pensando em esportes que envolvam muito dinheiro. Imagina, você acha que uma pessoa vai no estádio paga, por exemplo, para ver o Neymar jogar, ou ele vai pagar para ver o preparador físico, o nutricionista, o fisiologista falar sobre determinada coisa, tá? A pessoa não tem a menor noção do que acontece por trás daquele atleta ali, por trás do staff que ele tem. Agora, na hora do vamos ver mesmo, gente, quem está representando todo um trabalho feito por várias pessoas, é treinador, é comissão técnica, é cozinheira, é porteiro, todo mundo depende de quem? Do sucesso desse atleta, do desempenho desse atleta. Então, se esse atleta vai bem, tá? Todo mundo ganha, todo mundo ganha. Agora, se esse atleta vai mal, tá? Pode ter certeza, a culpa é do treinador, é da comissão técnica, é do médico, é do nutricionista, é do preparador físico, a culpa é de todo mundo, tá? Então, a gente tem que lembrar isso na hora da gente fazer as nossas planejamentos aí, tá certo? Então, já está ligando aqui, só para a gente não interromper o raciocínio, de 1,2 gramas por dia seria essa dose de manutenção, ou seja, para a gente manter esse atleta em atividade com a beta-alanina. E se você quiser fazer a dose de suplementação, você pode ir de 3 a 6 gramas por dia, lembrando que a dosagem máxima relatada pela literatura, tá, com questão de segurança e eficácia, 6,4 gramas, tá certo? Elton, deixa Oi? eu aproveitar aqui enquanto você está ligando aí. A Yasmin, ela fez uma pergunta aqui, se a beta-alanina auxilia na absorção que a beta-alanina auxilia na absorção que carnosina... Yasmin, se você puder refazer a pergunta, porque nem eu consegui entender aqui. Se você quiser olhar aqui no chat, Elton, a pergunta que ela fez, para ver se você consegue entender o que ela quis perguntar. Tá, deixa eu abrir o chat aqui. Você consegue. É a última pergunta, Yasmin Lopes. Beleza. Yasmin, eu não consegui entender a sua pergunta. Acho que na hora de escrever, a gente escreve rápido e ficou meio para mim, sem sentido. Não, eu acho que eu entendi. Vamos lá. A beta-alanina auxilia na absorção da carnosina, já que a carnosina pode gerar histidina e carnitina, é isso mesmo? Não sei, Yasmin. Se você está falando se é isso, entendeu? Na verdade, essa questão da carnosina, né, esses dois aminoácidos que a gente está falando aí, na verdade, eles são os componentes da carnosina, tá? A carnosina por si só, você não consegue absorvê-la na alimentação. Nós precisamos
que ela tem essa barreira de proteção. Agora, se você está falando com relação a suplementar histidina e carnitina para aumentar a produção de carnosina, tem muito estudo, ok, que está realmente associando a isso. Só que, se você está falando da suplementação de aminoácidos para gerar um produto, teoricamente, você já teria esse produto sendo feito naturalmente, tá? Então, são esses lags aí, tá, que a gente tem dentro dessa parte da bioquímica e fisiologia aí, que a gente ainda precisa realmente de bastante estudo para tentar responder algumas perguntas, tá? É aquilo, né? É a área da saúde, não é ciência exata. E toda vez que a gente fala dessa parte aí de área de saúde, existem essas coisas aí acontecendo. E aí a gente precisa realmente de alguns estudos para nos levar a algumas comprovações ainda aí. Beleza, gente, já está voltando aqui o computador. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aí. Yasmin, eu consegui te responder? Não tem pergunta mais não, de dúvida não. E aí, Gonçalves, a galera lá também da USP, né, a Lívia e né, o pessoal lá que trabalha muito com essa área, tá? O pessoal da USP lá do Laboratório de Nutrição e Performance, eles já descreveram que a hiperinsulinemia não aumenta a captação de beta-alanina para o músculo e nem aumenta também a retenção da beta-alanina, sugerindo que aquelas estratégias que tinham sido pensadas lá atrás, de que a insulina poderia estar associada, né, na melhora da absorção da beta-alanina, foi colocado, então, em xeque aí. Ou seja, as novas recomendações hoje, tá, não requer mais a utilização de outros nutrientes para aumentar a absorção e a concentração da beta-alanina, certo? Então, você pode utilizar a beta-alanina sem problema nenhum, associada com nada que você vai conseguir aumentar essa concentração da beta-alanina e, consequentemente, da carnosina, que é o que a gente quer ali como efeito ergogênico, certo? Então, beta-alanina são essas duas grandes novidades, tá, gente? Até agora, provavelmente, a gente não tinha falado nada de novidade para vocês da beta-alanina. O que tem realmente de muito novo é a questão aí do 1,2 gramas por dia, tá? Como dose de manutenção, tá? E a não necessidade de carboidrato e proteína para aumentar a absorção da beta-alanina. Ou seja, as lojas de suplemento, a partir de agora, não precisam empurrar mais nada para o seu paciente ou para o seu cliente para levar a melhora da absorção. E vamos ver se as empresas, né, se a indústria de suplemento vai começar a reduzir aquelas questões de pré-treino com beta-alanina, dextrose, começar a misturar um monte de coisa para, na verdade, agregar valor financeiro, né? Então, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Óbvio, a gente está falando de indústria, né? A gente está falando aí de outras questões, tá? Não pensem que isso aí vai mudar de uma hora para outra, não. Tá certo? E o outro, né? Eita, saiu até errado aqui, gente. É bicarbonato. Corretor, perdão. Bicarbonato de sódio. Vamos corrigir aqui para não ficar feio para a gente, tá? Não façam isso, por favor. Isso aqui é o que a gente chama de B3. Já ouviram falar essa sigla? B3 ou nosso famoso BBB. Bom, bonito e barato. Isso aqui, gente, você compra no supermercado mais ou menos R$ 3 a R$ 5
tá? Você não precisa comprar aquele bicarbonato em loja de suplemento. É o mesmo bicarbonato que a gente está falando. É o mesmo, sem tirar nem pôr, tá? A suplementação de bicarbonato, ele age reduzindo o hidrogênio do meio extra para o meio intra. Então, o que a gente vai fazer? Lá, tá? A beta-alanina aumentando a carnosina intramuscular, aqui eu teria ação da carnosina, da beta, no meio intra. Já o bicarbonato, ele age aqui, ó, no meio extra. Ele vai promover o efluxo do hidrogênio. Lembra do que a gente tinha falado, tá? Daqueles transportes lá no um dos nossos primeiros slides, que tinha lá, olha, o MCT, que é o transportador, jogando o lactato para cá, tá? E a gente tinha um outro transportador fazendo isso aqui, ó, hidrogênio e sódio, tá? Se eu estou aumentando a concentração do bicarbonato, eu vou promover um maior efluxo do hidrogênio da corrente sanguínea. E se eu estou promovendo o efluxo, eu estou tirando o hidrogênio de dentro do meu músculo. Se eu estou tirando hidrogênio de dentro do meu músculo, eu estou fazendo o quê? Aumentando o pH, ou seja, eu estou reduzindo a acidez. Olha que coisa linda, gente. Tá? Ele vai ter o mesmo efeito de tamponamento que a beta-alanina. Só que a beta-alanina ou carnosina, como queira, ela age intramuscular e o bicarbonato extramuscular. Tá certo? Então, é isso aqui que vai acontecer, olha. Tá aqui, ó. Olha aqui, ó, aquelas pontes cruzadas que a gente falou, actina e miosina, aqui, ó, aumento de concentração de hidrogênio, reduzindo o pH, e a partir do momento que eu tenho aumento de bicarbonato na minha corrente sanguínea, tá? Eu vou promover maior efluxo de hidrogênio, tá? E olha o que vai acontecer. Tá? Vou produzir mais gás carbônico. Tá? Água, que ótimo que eu estou produzindo. Precisa tomar água com jejum e limão para fazer a questão de reduzir a acidificação do sangue. Gente, não existe nada disso. A partir do momento, né, que a gente tem pulmão, que a gente tem fígado, que a gente tem rim, a gente faz detox de qualquer coisa. Agora, para a questão do exercício, tá? Se eu aumento, de fato, a ingestão de bicarbonato, eu realmente melhoro o meu efluxo de hidrogênio. Aqui, ó, o lactato, ele realmente vai sair para aquela questão do ciclo de Cori, tá? E olha o que vai acontecer com o hidrogênio. Ele vai se associar ao bicarbonato, formando água e gás carbônico. Então, é tudo que eu quero, tá? Se eu aumento a concentração de bicarbonato na corrente sanguínea, eu melhoro o tamponamento, tá? Do meu sistema muscular. Então, eu realmente retardo a fadiga muscular. É uma situação maravilhosa, tá? Com relação ao melhor momento de utilização, tem um asterisco aqui. Por quê? Ele é recomendado de 60 a 180 minutos antes do exercício, tá? Se eu não estou trabalhando intramuscular e eu preciso aumentar a concentração na corrente sanguínea,
Eu preciso suplementar isso antes do exercício, para que isso esteja aumentado na corrente sanguínea e eu tenho aquele fator sendo bem realizado, que é a saída do hidrogênio e a entrada do sódio. Tá? Agora, se você está num estado alimentado, ou seja, se você consumiu algum pré-treino e você vai ingerir bicarbonato, quem já passou mal, quem já teve algum tipo de digestão, quem já teve pirose ou azia, como queira, sabe o que o bicarbonato pode fazer. Tá? Então, isso aqui é uma problemática. Tá? A interação do bicarbonato, ele pode reduzir a absorção de outros nutrientes. Por quê? Porque ele vai trabalhar com acidez, tá? E da questão de acidez, meu estômago, tá? Ele precisa de um pH ácido. Por quê? Por causa de uma coisa chamada HCl, ácido clorídrico. Se você está enchendo de bicarbonato aqui, tá? Eles vão fazer interação. Se eles estão fazendo interação, olha o que você vai fazer. Ó, você vai reduzir a ação da pepsina. Tá? Então, você pode comprometer a digestão de proteína e, consequentemente, a absorção de aminoácidos. Esse tempo aqui, ele tem que ser muito bem orientado para ele não estar associado com a alimentação. Segundo, ele tem uma ação aguda de, no máximo, 3 dias, diferente da beta-alanina. Beta-alanina é crônica, bicarbonato aguda, tá? E qual a quantidade? 300 a 500 miligramas por quilograma de peso. O famoso 0,3 a 0,5 gramas por quilograma de peso. Perdão. Ok, gente? Tá? Principal efeito colateral, desconforto gastrointestinal. Tá? Tem pessoas que relatam um desconforto muito grande. O gosto do bicarbonato não é um gosto muito atrativo, tá? Tanto é que alguns estudos, inclusive eu até já fiz 2 estudos com relação a isso, geralmente a gente associa o bicarbonato com bebidas ou géis com a base de carboidrato. Não é para melhorar a absorção, é para mascarar o sabor, tá? A associação com carboidrato não tem nada a ver com relação à absorção, e sim com mascarar o sabor e você reduzir o efeito colateral, certo? Então, tem pessoas que colocam a suplementação em bebidas isotônicas com sabor, em gel, né, em carbogel, por exemplo, tá? Ou então tem pessoas que utilizam isso na fórmula de cápsulas, tá? Você fornece cápsula gelatinosa, tá? E você tem esse efeito aí sendo, esse efeito colateral sendo eliminado com relação a sabor. Tudo bem? Então, gente, só para a gente finalizar, tá? Aqui alguns, né? Eu coloquei de todos aí, óbvio, está faltando carboidrato e proteína nesse esquema todo, que a gente tem de fato dos suplementos que funcionam, além de carboidrato e proteína, tá? Comprovados na literatura, são esses 5 aqui, tá certo? Dentre eles, nós falamos de 2 de substâncias tamponantes, tá? Que é o bicarbonato e a beta-alanina. Se eu estou falando de substância tamponante, tá? Ó, sempre pensem nisso. Alta
intensidade? É para aquele praticante de exercício que está relatando dor, que está relatando cansaço? Será mesmo, gente, que um praticante de exercício, eu não estou falando de atleta, tá? Eu estou falando de praticante de exercício. Existem até os atletas amadores, tá? Isso aí a gente pode pensar no caso. Agora, aquela pessoa que realmente pratica o esporte por gostar, que ela gosta de realmente fazer o exercício, será que ela precisa disso? Será que ela realmente está fazendo um exercício em tamanha intensidade que ela está promovendo todos aqueles efeitos que a gente falou? Ou será que o problema dela, às vezes, não está na má alimentação, tá? Ou no excesso de treino, ou na falta do descanso? Será que realmente você suplementando isso aqui vai resolver o problema da pessoa? Tá? Gente, ergogênico não faz milagre, tá? Ergogênico auxilia. Só que ele auxilia se você estiver controlando os outros fatores. Não adianta você querer suplementar beta-alanina, suplementar bicarbonato para uma pessoa que está fazendo tudo errado. Agora, se a pessoa realmente está em treino de alta intensidade, está controlando a alimentação, não está tendo excesso e está descansando, e mesmo assim ela está dando indícios de fadiga ou de estresse muscular, realmente são duas coisas para se pensar e de pensar com muito carinho, porque funciona, tá bom? Só lembrem disso. Se você quer uma ação rápida, tá? Bicarbonato. Se você quer uma ação mais prolongada, beta-alanina. Tá certo? E aí agora, vamos lembrar dessas novas descobertas aí, ó. 1,2 gramas para doses de manutenção. Beleza? E aí, tá? Independente do horário, aqui também já existe esse questionamento. Não precisa ser, tá? Durante as refeições, mas se você quer uma estratégia de mascarar também sabor, tem beta-alanina não costuma ter sabor, não. A não ser que ela esteja associada a algum produto ou algum suplemento. Caso contrário, tá? Eu vou te falar como é que eu costumo, por exemplo, suplementar bicarbonato lá nos atletas que eu trabalho na equipe de futebol. Ó, eu jogo isso no suco, tá? Eles não sentem sabor. Ok? E quando sentem, eles acham que o problema está na troca, por exemplo, do fornecedor. Eu não tenho nenhum atleta, tá? Até hoje lá no clube, que reclamou de desconforto gastrointestinal, que teve, né, algum tipo de complicação, por exemplo, diarreia, vômito, náusea. Não tive isso, tá certo? Assim como a maior parte das pesquisas que relata, tá, a utilização desse produto com, tá, utilização do carboidrato associado, o efeito colateral não foi relatado, mas é muito mais associado a sabor do que qualquer outra coisa, tá certo? Então, não tem nenhum melhor momento. Lembrem-se com relação à necessidade, talvez, de fracionamento para evitar a parestesia e do bicarbonato de sódio, esse sim, tá? Vale a pena nós inserirmos
pré-exercício, ou, se for o caso, até mesmo nas refeições para mascarar o sabor. Mas aí, uma melhor ação ergogênica dele é no pré-exercício de 60 a 180 minutos. Elton, desculpa te interromper, só para a gente não perder aqui o fio da meada, tem uma aluna pedindo se você pode voltar ao slide das doses. Claro. Para ela tirar foto, isso. Você quer que eu apague aqui? Deixa eu apagar, espera aí. Deixa eu apagar meus rabiscos aqui. Opa! Legal fazer por aqui, espera aí. Ela falou que pode deixar com rabisco mesmo, que dá para ver. Não, aí fica... Tá, deixa eu só colocar aqui, olha, para você lembrar, tá? 1,2 gramas. Tá bom? Eu vou colocar um asterisco aqui, ó. Manutenção. Tá joia? Tá ótimo. Pode seguir que ela já fez o print já. Obrigada, Elton. Beleza, nada. Então é isso, gente. Tá? A gente vai abrir agora para nossas discussões. A gente tem um tempinho legal, tá? Conforme prometido ontem, Fê, a gente vai sortear para eles um livro, tá certo? Eu só estou esperando, na verdade, essa questão do correio aí atrapalhou um pouquinho a entrega. Tá? Eu vou mostrar para vocês aí a capa do livro, como ficou direitinho, tá? Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, mas eu vou, por enquanto, abrir para vocês para perguntas, tá, Fê? E aí depois eu mostro direitinho o livro e a gente combina depois como é que a gente vai fazer esse sorteio. A gente pega a lista aí dos participantes, né? Isso daí, a gente organiza, pessoal, e a gente mantém contato com vocês, tá? A gente vê direitinho como vai fazer o sorteio, com todo mundo que participou, e aí a gente entra em contato para organizar isso direitinho. Eu vou, então, já começar aqui as dúvidas. Eu já separei aqui algumas. Vamos ver. A primeira que ficou, parece que ficou meio confuso aqui para alguns, né? A questão do bicarbonato, você pode esclarecer o uso crônico, washout, manutenção, né? Rapidamente, eu acho que ficou... Algumas pessoas entenderam de uma maneira, outras entenderam de outra, então acho melhor dar um fechamento aí. Beleza, vamos lá, olha só. O bicarbonato, tá? Ele é dose aguda, tá? O que é essa questão de dose? Tá? Não é a quantidade total, mas sim o tempo de ação. Ele age muito rápido. Então, nós temos que realmente utilizar esse produto com um tempo menor, porque se você utiliza ele por muito tempo, você pode promover uma ação que a gente pode falar assim, de desregular possíveis questões de homeostase. Tá? Você pode atrapalhar processos aí de digestão, igual a gente conversou, por exemplo, lá da pepsina, tá? Então, esse efeito agudo é porque ele faz efeito muito rápido. Você utiliza o bicarbonato de 1 a, no máximo, 3 dias. Ou seja, se você tem uma competição daqui a 3 semanas e você acha que utilizar o bicarbonato agora, por 3 dias, você vai chegar lá recuperadinho, não é assim que funciona, tá certo? Agora, se hoje, por exemplo, a gente está falando numa quinta-feira, você vai competir no domingo, tá? E você está se sentindo cansado, fatigado, e você vai ter esse processo aí agora de descanso, você pode utilizar o bicarbonato aí no máximo até sábado, né? Você começa quinta, sexta, sábado, utilizou no máximo 3 dias, você vai ter a melhora, ou seja, você vai promover aquela saída do hidrogênio de dentro da musculatura, melhorando a questão do pH, e você vai ter uma recuperação mais acelerada. Por isso que a gente fala que ele é um efeito agudo, tá certo?
Beleza, é o que eu estou pedindo também, se você pode explicar essa dinâmica em relação à beta-alanina. Também ficou em dúvida. Sim, a beta-alanina, né, a gente já precisa de um tempo maior para aumentar tanto a concentração dela, não só na corrente sanguínea, mas na musculatura esquelética. Então, você precisa que ela tenha um aumento em toda a questão da musculatura esquelética. E a nossa musculatura esquelética, ela é muito grande, tá? Então, você precisa ter esse aumento em toda a musculatura para depois ela começar a fazer o efeito. Ou seja, você precisa de um tempo maior. Você precisa, primeiro, aumentar essa concentração da carnosina dentro da musculatura para depois esse aumento começar a fazer o efeito ergogênico. Então, isso leva um tempo maior. Não é rápido, igual o bicarbonato. O bicarbonato, você precisa só dele estar aumentado na corrente sanguínea. Ele não precisa ir para dentro do músculo. Diferente da beta-alanina para ser, né, transformada em carnosina para depois fazer o efeito. Então, além da absorção, você tem que ter a entrada dela para o músculo. Então, demanda de um tempo. Você precisa ir de 4 semanas, pelo menos, para você ter aí um efeito crônico dessa substância. Ou seja, para ela, de fato, começar a ter aquela melhora potencializada com relação ao efeito ergogênico. Eu vou selecionar mais 2 perguntas, tá, pessoal? Que a gente não pode ficar aqui, a gente já avançou um pouquinho no tempo, então vou selecionar as 2 perguntas aqui para o Elton responder e depois a gente encerra, ok? A pergunta da Sandra foi como promover uma certa adaptação no treinamento de alta intensidade para evitar a utilização de proteína como fonte energética. Isso aí, infelizmente, é de pessoa para pessoa, tá? Porque você não necessariamente pode promover uma certa adaptação, mas aquela pessoa não se adaptar. Só um minutinho, está passando um caminhão ali, eu acho que vai atrapalhar você, mas... Não, tá dando para ouvir bem. Beleza. Você pode ter aquela pessoa que não vai virar seta adaptada, tá? Essa questão de seta adaptação para treino de alta intensidade, gente, é muito difícil você ter isso funcionando para todo mundo. Você teria que controlar níveis bioquímicos, a questão dos efeitos colaterais. Geralmente, a pessoa que relata muita dor de cabeça, por exemplo, quando está tentando fazer uma certa adaptação, tá? Você já sabe que a pessoa não é uma candidata a ter essa questão da certa adaptação. Então, provavelmente, essa pessoa não vai ter aquele efeito sendo realizado. Simples assim, tá? É de cada pessoa, gente. Infelizmente, não é uma... né? Não é uma regra, a gente eu quero tornar aquela pessoa certa adaptada. Não é assim que funciona, não é todo mundo que consegue. Tá ótimo. Para a gente finalizar, a Sandra perguntando o que usar junto com a beta-alanina para que as mitocôndrias do músculo oxidem os ácidos graxos como fonte de energia. Então, teoricamente, tá comprovado que você não precisa utilizar nada. Você só precisa promover, tá, um meio ótimo para utilização. Como é que eu vou promover esse meio ótimo? Promovendo descanso para recuperação, promovendo uma dieta equilibrada, tá? E aí tudo vai depender do tipo de treinamento, tá certo? Não tem alguma coisa relacionada ao quê, mas sim o contexto, tá? É descansar, né? É promover uma alimentação adequada, é recuperar essa pessoa no pós também, lembrar da questão do pré-treino. Então, é todo aquele contexto que a gente já conversa há muito tempo sobre as necessidades da gente fazer um bom planejamento, por assim dizer, né? Para você ter aquele atleta treinando bem. Agora, vai depender muito da estratégia, né? Se é um indivíduo, por exemplo, que está fazendo, sei lá, treinar com carbo alto e depois promover carbo baixo para melhorar essa questão da utilização de glicogênio, vai depender muito da estratégia. Tem que realmente ver o que a pessoa está fazendo.
Gente, acho que foi. Queria agradecer ao professor Elton pela disponibilidade, por ficar aqui com a gente até meia hora a mais do que o planejado, né? O curso ele tem o planejamento aí de 1h30. Aqui acho que ele botou o livro, né? A capa do esse livro aí que vai ser sorteado, tá, gente? Queria agradecer também por isso, né? Por esse sorteio que não estava previsto, é um presente aí do professor Elton para vocês. E, como eu já tinha falado, a gente vai entrar em contato, né? Como o sorteio foi algo que a gente definiu agora, a gente vai entrar em contato com vocês para organizar isso, né? Vamos fazer o sorteio e entrar em contato com quem ganhou. Então, queria agradecer a presença de vocês, agradecer muito a presença do Elton, a disponibilidade do seu tempo aí de passar tanto conhecimento aí para a gente. Muito obrigada. O pessoal está elogiando aqui a aula, falando que foi excelente. Então, mesmo em pouco tempo, acho que a gente conseguiu passar um conteúdo de bastante qualidade, Elton. Eu que agradeço, gente. Brigadaço, obrigado mais uma vez, Fernanda. Nutimed, sem comentários, como sempre, né? E perdão aí de novo pela queda. Deixa os seus contatos. Oi? Deixa os seus contatos, por favor. Tá, eu sou uma que preciso de mentoria. Tá, a gente... Bom, depois eu jogo no chat aí também, enfim, mas adiciona lá no Instagram, que a gente também conversa depois, né? Qual é o seu Instagram? Eita, vamos lá, a gente coloca lá rapidinho. Quer que eu coloque aqui, Elton? Eu boto aqui, @ @Elton_Bicalho. Porque estava na última página lá mas eu acho que eu passei um pouquinho rápido mesmo. Tá? Tá aí o e-mail. Ele colocou aqui, pessoal, ó, o e-mail, os contatos. Estavam lá no último slide. Quem quiser fotografar, pode fotografar. Tá, e perdão de novo aí pela queda, mas dessa vez a gente estava preparado. Com certeza, a gente não desiste, é isso que é importante. Tá, joia. Fê, brigadaço. Vou entrar em contato hoje. Vou encerrar aqui, então, a sala, pessoal. Muito obrigada, então, pela presença de todo mundo. Muito obrigada, Elton, de novo. Sem palavras aí para te agradecer. E até uma próxima oportunidade. Pessoal, e quanto ao sorteio, a gente vai fazer contato com vocês. Tá bom? Um beijo para todo mundo. Bom descanso. Bom descanso, Elton. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.